vou iniciar uma série que é os 7 selos. Acho que tem a imagem, Amy, depois você coloca a imagem. Não, claro que talvez nós não vamos terminar, não tem como terminar, porque é muito longo, mas nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo, até onde o Espírito Santo permitir, e depois, na próxima pregação, eu vou prosseguir e nós vamos aprender um pouco sobre essa questão. Apocalipse, eu quero ler no capítulo 5, do 1 ao 5. Dá para ver a imagem, né? Qualquer coisa, é só apagar a luz. Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela tem efeito em todo o tempo. Toda vez que nós lemos a palavra, vai saltar algo no nosso coração e aquela palavra vai falar profundamente no nosso coração. Apocalipse, quando a gente faz uma abordagem do livro rapidamente, ele é, sem sombra de dúvida, uma bênção de Deus para a edificação da igreja. Ele é uma bênção para a minha vida, para a sua vida. É um livro, muitas vezes, um pouco difícil para algumas pessoas entender, mas não impossível de entender, né? Ele é um livro que ele prepara a cada um de nós para entender um pouco concernente à volta de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e hoje ele habita no céu e um dia ele voltará para buscar a igreja. O sentido literal do nome Apocalipse é revelação. As pessoas falam, mas é tão difícil de entender, mas é uma revelação que Jesus ele traz para nós, para que nós possamos ter uma mente um pouco ampla daquilo que aconteceu na história, aquilo que ainda vai acontecer na história. Paulo ele fala que não é para a gente ser ignorante acerca da vinda de Jesus. A igreja, os irmãos, aqueles que servem a Deus, não pode ser ignorante quanto à vinda de Jesus. Quando alguém perguntar para você, você tem que saber, porque nós somos uma carta viva de Deus que andamos por esse mundo e nós temos que ter preparo para falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Desde Gênesis a Apocalipse, nós precisamos entender. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia todo esse ano de novo, para poder a gente aprender cada dia mais. Então, essa revelação é racional e ordenada. Ela é ordenada de Cristo, de sua vitória final sobre Satanás, sobre o pecado e sobre o sistema do mundo, porque tudo isso um dia vai se findar, querendo as pessoas ou não querendo, crendo ou deixando de crer. Deus não muda a história. Ele começa, tem o meio e tem o fim, porque é assim que ele fez, é assim que ele planejou e é assim que vai ser. É um livro profético.
Claro, porque ele tem relato de profecias com muitos símbolos e imagens que Deus permitiu que João visse ali na ilha de Pátimos, que ficava e fica ainda na Ásia Menor, onde ele estava preso. Por quê? Por causa da palavra de Deus. João não estava preso porque ele cometeu algum delito, mas ele estava preso porque ele era uma boca profética de Deus, assim como nós temos que ser também. E ele testemunhava de Cristo, assim como nós testemunhamos de Cristo. Então, João estava, nesse tempo, preso nessa ilha. E é ali que ele começa a ter essas revelações. O livro é cristocêntrico. Por que que ele é cristocêntrico? Primeiro, ele é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. O capítulo 1, quem Ele é? Ele é o rei, sacerdote ressuscitado. Capítulo 2 e 3, aquele que examina e passeia no meio da igreja, porque ele conhece as nossas obras, ele conhece o que nós fazemos, ele conhece tudo a respeito da igreja. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é diferente nesse mundo, aonde está de uma forma que às vezes nós não entendemos. Mas a igreja santa, comprada com sangue, está na terra e você faz parte desta igreja. Capítulo 4 e 5, ele recebe adoração e louvor, porque ele é único, ele é digno de receber. E o título de dono da criação, porque é ele que é o dono da criação do mundo e de todas as coisas. Capítulo 6 ao 19, que julga o mundo e retorna em glória. Graças a Deus que ele vai retornar em glória. Capítulo 20 a 22, que reina em glória e em poder. E nós vamos estar com ele reinando em glória com poder, porque ele comprou a igreja. Ele pagou um preço caro, porque foi sangue que ele deu por mim, por você, pela sua vida e pela a minha vida. E é por isso que você veio aqui hoje. Você não veio aqui simplesmente para, eu vou lá passar uma tarde. Não, você veio aqui porque você é um adorador por excelência. Você veio aqui porque você ama aquele que é digno e é exaltado. O Senhor, Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o nosso Deus amado. Jesus Cristo é o nosso amado. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos revelações e mais revelações. Então ele vai falar de coisas que estão para acontecer. E essas profecias do Apocalipse, ela vai ter 3 tempos, porque ela vai ser cumprindo-se, cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. Porque muitas coisas aconteceram no tempo de João. Outras coisas vêm acontecendo durante a história. E muitas coisas ainda estão para acontecer. Por quê? Porque Deus não faz nada sem propósito. Ele se manifesta, ele traz revelações profundas para a igreja. Você só sabe dos acontecimentos finais porque ele fez essa revelação a João, que estava disponível na presença de Deus, buscando o Senhor, mesmo em prisão. E ele foi ali todo aquele tempo, que não era para ele escrever, porque olha, imagina, em prisão, poxa vida, estou aqui angustiado, Senhor, por que eu estou preso? Eu só fiz o bem, aliás, eu estava testemunhando a respeito do Senhor, agora eu venho para uma ilha, estou aqui num trabalho forçado, e ainda eu vou escrever alguma coisa? Não.
João, ele tinha um amor tão grande por Deus, ele estava ali, naquele amor que João é o apóstolo do amor, né? E ele começa a escrever a partir do momento que o Senhor começa a trazer essas revelações para ele. E nós damos graças a Deus pela vida de João. Porque se não é João estar disposto, olha o que seria. Talvez Deus arrumasse outra pessoa, com certeza, porque os planos de Deus, eles não são frustrados, mas eles têm propósito. Deus, ele é um espírito com personalidade, um ser imutável, ele é incriado, autoexistente, e nada altera a sua existência. Querendo ou não, crendo ou não, não importa o que as pessoas pensam a respeito de Deus. Ele não vai alterar a existência dele porque alguém não crê nele. Ele não vai alterar a existência dele porque uma pessoa resolveu, eu não vou na igreja, eu não quero mais servir a Deus. Está tudo bem, não tem problema, Deus continua sendo Deus. Ele não altera nada, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Rei. É Ele que governa, é Ele que tem domínio. E é a Ele que nós servimos. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos no capítulo 4, quando João, ele vê no céu uma porta aberta. É um dos textos mais maravilhosos que nós temos aqui no Apocalipse. Porque uma porta aberta nos céus, glória a Deus por essa porta aberta que João viu. E aí, quando ele vê essa porta, é uma porta que está dando acesso ao céu. E uma voz como de trombeta vai dizer, suba para cá. E eu vou lhe mostrar o que deve acontecer. Irmãos, porta aberta. Essa porta está aberta, ela não está fechada. A porta do céu, ela está aberta. Ela dá acesso para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor. Ele está convidando a cada um de nós, vem para cá, vem aqui, porque eu quero te mostrar as coisas insondáveis. Porque muitas vezes nós não conhecemos, porque nós não buscamos. Muitas vezes nós não conhecemos, porque nós não passamos tempo com Ele. Muitas vezes nós não vemos as coisas, nós não sabemos de muito. Por quê? Das coisas espirituais, porque nós não acessamos ao trono, chegamos até Ele. Porque Ele fala, vem, suba para cá, porque eu te mostrarei. Quando nós entramos, temos acesso a essa porta, Ele vai mostrar para nós. Quando nós oramos, quando nós entramos naquele momento com o Senhor, Ele vai falar conosco coisas insondáveis. O Espírito Santo vai soprar e nós vamos ser cheios, porque nós tivemos acesso ao trono da graça. É ali no trono é que nós vamos recebendo, é que nós vamos se enchendo. Deus é Senhor, Ele olha para aquele que olha para Ele, Ele olha para aquele que está ali buscando com orações. Glória a Deus pela igreja do Senhor que está buscando, que está orando, que está sempre diante do Senhor com as orações, as intercessões. Suba para cá. A porta é aberta para nós, o caminho está aberto para nós, e o Senhor está esperando nós para uma conversa íntima. O Senhor tem algo para falar com você, algo que é exclusivo seu, algo sobre a sua vida, algo sobre a sua história, algo sobre a sua família, algo sobre o seu ministério. Porque o ministério que Ele deu para você, que Ele deu para mim, é coisa séria, irmão, não é brincadeira, não. Tem gente que pega ministério e fica brincando com as coisas que Deus deu. Gente, é a última hora, não é tempo de brincar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de estar com Ele. Aquilo que te deu, não jogue fora. Se Ele te deu a tua boca, profetiza, fala.
Se Ele te deu as tuas mãos, executa algo para Ele. João estava ali naquela ilha, ele tinha as mãos para escrever, e ele começa a escrever. Você tem a sua mão, escreve algo, faça algo. Você tem os teus olhos, veja algo. Você é usado de qualquer forma, Deus te usa. Não jogue fora o teu ministério, não jogue fora aquilo que Deus trouxe e entregou, porque nós temos os dons, nós temos os talentos, e a palavra de Deus diz que um dia o Senhor vai cobrar de nós. O que é que você fez com aquilo que Deus te deu? O que é que você fez com os dons e os talentos que Ele te deu? Não vai ficar de qualquer jeito, porque a história não termina assim. Porque nós temos as nossas responsabilidades com o Senhor. A pessoa acha que é só vir para o culto, assistir, ir embora, acabou. Não, não é assim. Ah, mas eu só vou lá para assistir. Não, desde quando que se assiste culto? Culto não se assiste para começar. Nós viemos aqui para adorar. Assistir, você assiste televisão na sua casa, assiste internet o dia inteiro, assiste vídeo, filme, o que você quiser. A igreja não. A igreja é o lugar, nós viemos para adorar o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que pagou preço na cruz do Calvário e morreu para salvar a igreja, para salvar a humanidade. Nós precisamos levar mais a sério a nossa vida cristã, irmãos. Não pode ser de qualquer jeito, Jesus está voltando. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque você está calado dentro da sua casa, não abre a boca, não fala? Como que faz? Ah, vamos usar os meios aí de comunicação, vamos usar, vamos colocar, vamos falar de Jesus. Porque o tempo se aproxima. Quando lemos o Apocalipse, nós falamos, gente, as coisas estão acontecendo, nunca parou de acontecer. Mas elas vão se intensificando. Você pode ver, você que nasceu há muito tempo, que eu já tenho 60 e poucos anos, gente, quantas coisas que eu começo a falar, gente, hoje eu não sei, nós começamos o ano, nós já estamos em fevereiro, parece que o negócio, eu não sei, ele está muito rápido. A internet daqui uns dias 5G, 6G, eu não sei. A nossa mente, ela começa a ficar assim, eu não sei aonde que vai parar. O William mesmo estava falando para mim, mãe, saiu um óculos aí, está lançando, que você coloca o óculos, não sei lá, um óculos, e você começa a ver tudo dentro de casa, e mostrou a propaganda, a pessoa fica assim, passando a mão no nada, mas ele está vendo uma imagem que aperta aqui, e dentro do óculos você fica assistindo, e fazendo assim, o tempo todo. E quem olha você fala, ele está com óculos, mas está assim. Mas está vendo as coisas. Está lavando a louça, deixa eu ver um filme, aperto não sei aonde. Gente, o mundo ele está chegando num tempo que a gente começa a se assustar. É uma rapidez. É algo que a gente fala, meu Deus, a ciência se multiplicando. Daniel já falou sobre isso. Não é nada novo. Quem lê as Escrituras não tem nada novo. Tem nada novo. Nada é novo debaixo do céu. A Bíblia já fala isso. Porque Jesus já revelou o fim. Para nós, a igreja, quando fala, mas deu terremoto, gente, grandes coisas. Jesus já falou isso lá em Mateus. Mas está guerra, Jesus já falou. Jesus anunciou para a igreja, para nós estarmos preparados para o fim dos tempos. A igreja é a noiva de Cristo, é a única que vai estar preparada. É a única que sabe e que vai ouvir quando a trombeta tocar para o arrebatamento. É o salvo que vai ouvir. É quem está preparado. É quem busca, é quem ora, é quem está andando em santidade. Esse vai ouvir o toque. E a igreja, ela vai ser arrebatada, porque ela vai ouvir o toque em nome de Jesus. Então, João, ele vai ver essa porta aberta. E essa porta aberta, ele vai ter aí, Jesus fala, João, vem conhecer o céu. Eu vou te mostrar as coisas que tem aqui. Oh, glória a Deus. Um dia nós vamos conhecer esse céu, irmãos. Um dia você vai, um dia eu vou. E nós vamos começar a andar naqueles lugares maravilhosos, porque é o que nos espera. Cidade Santa.
essa cidade. É por isso que você está aqui hoje louvando o Senhor, porque você está caminhando para o céu, é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. E cada dia mais temos essa conversa íntima com o Senhor. João, ele vai, e no capítulo 4, ele vai ver coisas maravilhosas, ele vai começar a ver, eu não vou descrever, porque não é o capítulo 4 que eu vou estar falando, mas ele vai ver, depois você lê na sua casa, ele começa a ver coisas maravilhosas, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. E quando a gente vem aqui para o capítulo 5, nós vamos ver, que é o texto que eu li, ele vai ver agora no capítulo 5, ele vê Deus sentado no trono. Porque ele chega no estágio onde que, gente, ver o trono de Deus é coisa maravilhosa. É coisa para deixar a pessoa assim... Imagina o trono de Deus, e ele vê Deus sentado no trono, e em sua mão direita tem um livro em forma de rolo. Olha que coisa interessante, porque é falar do livro, mas na verdade é um pergaminho, né? E ele está escrito de ambos os lados. Ele vai dando essa descrição. Só que quando ele vê esse pergaminho, ele está selado. Então ele vê um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper o selo? Porque está fechado. E ali João está no céu, ali tem Deus, ali estão os anciãos, ali tem uma glória do Senhor. Mas espera aí, não tem quem abre o livro que está selado. Quem que vai abrir? Quem é que pode romper? Quem é que pode romper? Não tinha, irmãos. Fala que não tinha. Não foi encontrado ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Espera aí, mas tem um livro que está selado, mas não tem quem pode abrir? Então João começa a chorar. João começa a chorar porque não tem ninguém que é considerado digno de abrir esse livro e nem mesmo de olhar para ele. Aqui nós vemos a grandeza de Deus. Nós vemos como Deus é santo. Ele faz as coisas de uma forma gloriosa. É por isso que eu falei que nós que estamos aqui, quando nós cultuamos, quando nós temos ministério, quando nós servimos ao Senhor, gente, as coisas de Deus é tudo maravilhosa, um Deus perfeito. Por isso que nós, quando fizermos para o Senhor, vamos dar o melhor, vamos fazer o melhor que você pode, faça, porque é para Ele. No céu é tudo organizado, é tudo muito lindo, Deus é um Deus ordeiro. E aqui nós vemos, não tem quem abre, quem é que vai abrir? Meu Deus, João começa a chorar, meio que desesperançoso, mas não tem ninguém para abrir. Como é que vai fazer então? E quando fala esse chorar de João aqui, é um chorar, daquele chorar mesmo de soluço, irmãos. Não é só um choro qualquer, é aquele choro mesmo, profundo. Mas quando João está chorando profundamente, vem um ancião e olha para ele e fala: João, não chores, não chora. Aí traz uma resposta que vem acalentar o coração de João. João ouve essa palavra: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Olha só, Deus pega o livro e entrega para Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que venceu, o leão da tribo de Judá. É o Jesus que nós amamos, é Ele que morreu e ressuscitou o 3º dia e adentrou os céus, e Ele adentra aqui no capítulo 5, esse
Jesus, que é cordeiro, mas que é leão, glória a Deus. E ele toma na mão esse selo, que tem aí, 7 selos, está lacrado esse livro. Mas o que é que tem dentro desse pergaminho, dentro desse livro que está aí, tudo selado? O que está escrito? O que tem? Porque precisava de saber o que tem. A história, ela só poderia ser desenvolvida se abrisse. Então, esse livro, eles são profecia dos acontecimentos finais. Ali está contida a derrota do mal, a redenção do justo, a redenção da igreja e o futuro da humanidade. Ali estão os decretos de Deus para o mundo. Ele tem o livro na mão, portanto, ele é o autor do livro. É ele que tem o domínio do que está escrito no livro, por dentro e por fora. Oh, glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Ele domina sobre céu, sobre terra e sobre o mar. Nós damos glória ao Senhor Jesus. E a história do mundo está ali naquele rolo. E está escrito por dentro e por fora. Quando fala escrito por dentro e por fora, fala da completude. É a totalidade da história. Principalmente períodos que vão ali desde quando Jesus, da primeira vinda de Jesus, até agora, quando ele vai voltar. É o fato dos acontecimentos que, nessa totalidade, nós vamos saber tudo o que está revelado acerca desses 7 selos. Porque houve alguém que morreu, que venceu e que adentrou aos céus em vitória para desatar os 7 selos. Porque muitas vezes a gente fala de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, agora todo mundo pode ser salvo. Não, Jesus, ele abriu os 7 selos, ele vem trazendo para nós o restante da história. Você só vai saber o restante da história porque foi aberto esse livro com 7 selos. Glória a Deus. E quando esse livro, ele é desatado, então a história vai continuar. Mas se Jesus não tivesse aberto esse selo, esses fatos históricos não poderiam cumprir-se. Porque com ele lacrado, os planos de Deus não seriam executados. A história, ela fica parada. Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Glória a Deus, porque Jesus é vencedor. João, ele chorando ali, naquele momento, quando ele chora, João, ele entende que se esse livro continuasse fechado, os planos de Deus para a igreja, para o seu povo e para toda a criação, não haveria. Porque o choro de João não é somente, eu chorei porque não tem quem abre. Não, João tinha um entendimento de algo que tinha que acontecer. João, ele era íntimo de Deus, essa intimidade que nós também temos que ter para Deus revelar as coisas para nós. Porque as coisas espirituais se entende espiritualmente. E quem é carnal não vai entender nada, ele vai ficar sem entender, porque só é discernida pelo Espírito de Deus. Mas nós olhamos aí que quando João, o ancião, fala para ele não chorar, e que tinha ali o leão da tribo de Judá que venceu para abrir. Gente, que coisa gloriosa. Imagina quando João recebe essa notícia, ele fala, nossa, que bênção.
Então agora tem esperança para nós, tem esperança para a igreja, tem esperança para o salvo, tem esperança para o povo de Israel, tem esperança para a humanidade, porque o Cordeiro venceu e reina, e com ele, ali, ele começa a abrir esse selo. Cristo, como Cordeiro, ele morreu pelos pecados do mundo. Cristo, como leão, ele conquista e reina, e reinará eternamente pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. O título Leão de Judá, a raiz de Davi, esses títulos mostram que ele tem o direito de tomar o livro e romper os lacres, porque ele se apresenta no céu, tendo cumprido todas as promessas ao seu respeito. Olha aí, irmãos, que coisa mais gloriosa! Título de leão de Judá e raiz de Davi. São títulos que mostram que ele tem o direito para vencer, para romper esses lacres. E ele vai se apresentar, por quê? Porque ele cumpriu toda a promessa a seu respeito. Será que nós vamos cumprir todas as promessas feitas ao nosso respeito? Será que o dia que você estiver diante do trono de Deus, porque diante do trono dele não tem a sua mulher, não vai ter o teu filho, não tem mãe, não tem pai, vai ter você e ele. Você é que vai dar conta da sua vida, das palavras que você falou, daquilo que você fez, dos talentos que ele te deu e você não fez nada, daquilo que ele, a promessa que ele te fez, talvez você nem quis, deixou para lá. Gente, a Bíblia fala para nós imitar Jesus. Nós temos que ser imitador de Jesus. Mas Jesus, quando nós imitamos a ele, ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele. E nós temos algo que está escrito para nós. Gente, o que mais tem é coisa para nós cumprir. Quantas ordenanças do Senhor ele tem para a igreja cumprir. Quantas ordenanças do Senhor ele tem para a sua vida, para a sua história. E nós vamos cumprir para que um dia nós chegamos diante do Senhor, ele possa colocar aquela coroa que está reservada para mim e para você. Nós vamos poder receber essa coroa das obras que nós executamos aqui, porque o galardão, né? Nós vamos receber galardão. Será que nós vamos ter esse prazer de chegar diante do trono de Deus e falar: Senhor, eu cumpri a minha missão, eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou? Será que nós estamos cumprindo? Se não estivermos, que nós possamos olhar para nós mesmos e falar: Senhor, o que está falhando? Onde eu estou falhando? O que eu posso, Senhor? Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar naquilo que não está muito bom. Me ajuda a melhorar naquilo que eu não estou conseguindo, porque Ele é fiel para ajudar a todos nós. Então, Jesus, Ele podia pegar e abrir esses selos. E daí, o que é que tem? Quando nós vamos ver todo o Apocalipse, nós vamos ver o desenrolar dessa história da humanidade. Porque quando se rompe os selos, as coisas vão começar a acontecer. Bom, irmãos, nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Nós acreditamos que Jesus vem buscar a igreja e que a igreja não passa pela grande tribulação. Tem os irmãos que acreditam que a igreja vai passar, tem várias visões. Nós respeitamos todas as visões, mas nós cremos assim. Agora, o mais importante é que no final da história, nós vamos estar com Jesus. Aquele que fez a vontade dele vai estar com ele. Se você acredita que vai passar a grande tribulação, amém. Você também vai alcançar o céu.
Nós que acreditamos que não vamos passar a grande tribulação, glória a Deus, nós também vamos alcançar o céu. O final é que importa, é que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, é por isso que aquilo que eu estou trazendo é dentro de uma visão escatológica, onde nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. Quando esse primeiro selo ele é aberto, a Bíblia vai dizer aqui já no capítulo 6, ele vai dizer aqui a sequência. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então agora nós vemos aqui o Cordeiro, ele vai começar a abrir, porque ele é digno de abrir. Então ele vai abrir o primeiro selo. Então a Bíblia diz, então esse primeiro selo, ele vai ser aberto. Vão ser representados por 4 cavaleiros com suas mensagens a respeito do fim. E ali até tem uma imagem dos cavaleiros. E eles são uma representação daquilo que vai vir nessa mensagem. Então, abre-se o primeiro selo, porque o capítulo 6 é a sequência, e ele vai falar assim, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então aqui o primeiro selo, sai esse cavaleiro. Ele vai sair para algo que foi determinado, ordenado para ele. As ordens são dadas pelo céu. As ordens vêm do Senhor. Então se cumpre aquilo que o Senhor ordena. Então agora Cristo, alguns falam que esse cavaleiro é Jesus. A visão escatológica que eu estou falando é que ele é o engano. Por quê? Esse cavaleiro não é Cristo. Cristo é quem está liderando os cavaleiros. Ele não está entre os cavaleiros. Ele dá ordem para que eles venham sobre a terra. Ele é quem está abrindo os selos. Ele não é um dos selos. A companhia desse cavaleiro é morte, peste e guerra. Quando nós olhamos para Apocalipse 19, nós vamos ver o verdadeiro cavaleiro branco, que é Cristo. E a descrição dele é bem diferente. Ele se chama fiel e verdadeiro e guerreia com justiça. Em sua cabeça não existe uma coroa, mas há muitos diademas e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos. Então tem uma grande diferença. Então, nessa visão de João, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso, que chegará com o discurso de promover a paz no mundo, e ele vai fazer um acordo de paz. Quem aqui já não ouviu falar do acordo de paz? Quem aqui já não ouviu falar sobre isso? Né? Paulo, lá em Tessalonicenses 5,3, ele fala, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aí ele vem fazendo o engano. Ele vem num cavalo branco. A tradução NVI, se você está com a tradução NVI, ele vai falar aqui, ó, ele empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor. Agora, no capítulo 5, nós vemos Jesus vencedor abrindo o livro. Ele já venceu, ele já está ali com Deus, ele já está com poder e glória. E esse aqui sai em batalha. Em uma ordem de trazer ele vem aqui para trazer essa falsa paz. Quando nós falamos sobre esse cavaleiro, nós sabemos que
o anticristo, enfim, ele vai ser aclamado como Messias, né? E Jesus, quando nós falamos aqui no capítulo 6, o capítulo 24 de Mateus, Jesus ele dá essa mesma sequência dos 4 cavaleiros. Porque aqui, Jesus ele alertou nesse sermão profético, quando ele fala assim, Mateus 24:4, porque a gente tem que fazer essa comparação, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse falso Cristo vai surgir e a sua intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Vai ter um domínio, vai ter uma falsa paz, vai ter alguém querendo controlar, vai ter alguém falando coisas, é paz, é momento de paz. Mas aí, Paulo ele fala, mas quando disser a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Essa paz não dura, essa paz não permanece, porque falsa paz não permanece. A única paz que permanece é a paz de Jesus Cristo, é aquela que Ele deu para nós, que Ele diz, a paz que eu dou não é como o mundo dá, mas a minha paz, ela é verdadeira, ela é uma paz que ela fica independente das circunstâncias, nós temos paz em nosso coração. Então esse cavaleiro, ele sai para enganar. Ele vem de uma forma, irmãos, aí você vai dizer, mas engano já existe. Claro que existe. João já falava isso. O espírito do anticristo já está. Mas no passar desses anos, isso vai se intensificando. Quando você lê Apocalipse nesse capítulo, isso vai tudo ser intensificado. Aí agora ele vem com esse acordo. Então, não creais, porque é o engano. Existe engano? Existe. Como tem engano nesse mundo? E nós sabemos disso, falso profeta, heresia. Gente, quantos enganos, quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, nós perdemos a conta. Pessoas que não é firmado na palavra, pessoas que não conhecem o evangelho, é levado por falsas profecias, por falsos mestres, constrói mestre para si mesmo, para falar o que agrada. Gente, o mundo está dessa forma, é assim, a história foi assim, ela continuará e vai ficar pior e não vai melhorar não, porque as pessoas falam, não, mas vai ficar melhor, não vai não, porque o que a Bíblia diz é diferente. Aí tem o segundo selo, que ele vai falar, olha, vai dar o segundo selo. Aí ele vem aqui, 6:3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Meu Deus, olha aqui esse outro cavaleiro, como ele sai. A missão dele é claramente revelada. Ele causa guerra. Ele vai causar guerra, mas guerra já tem, claro que tem. Guerra tem desde quando eu me conheço por gente, eu vejo falar em guerra. Quem já não viu falar de guerra? Todo lugar, hoje mesmo está tendo guerra, não tem guerra aí perto aqui de nós, tem guerra, todo lugar às vezes tem guerra que começa. Mas esse cavaleiro, ele recebe essa autoridade para tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Então ele representa uma força destruidora que traz calamidades. Quando nós falamos em Apocalipse, nós falamos em algo global. Nós não falamos em algo só, está em guerra lá, só um país e outro país, e os outros não. Teve muitas guerras que já aconteceram, que nós estávamos no Brasil, que a gente ficou sabendo que houve, mas nós não participamos. Nem todos os países entrou numa... teve a Segunda Guerra Mundial, tinha alguns países, tinha outros que talvez não estavam ali, exercendo ali em guerra, né? Então, aqui não, aqui vai ser diferente. É tempo de tribulação, é tempo do fim. E
quando ele surge nesse período da grande tribulação, esses conflitos eles vão ser intensificados. A vida ela não tem mais valor, perde-se o valor. Cada um matando o outro, não tem valor nenhum. Hoje já não tem, vai ser pior. Aonde que nós vamos se esconder? Para onde que vai? Para, sei lá, a pessoa que está ali no tempo na tribulação, porque vai acontecer salvação nesse tempo? Gente, vai acontecer. Muitas pessoas vão ser salvas no tempo da grande tribulação, mas vai ser um tempo difícil. Vai ser um tempo que vai ser muito difícil para as pessoas, porque não vai mais haver segurança para ninguém. A espada que ele fala aqui reforça o símbolo do castigo divino. E Jesus, ele vem e fala em Mateus 24, essa mesma sequência. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A abertura desses selos é só o começo. Porque o que vai acontecer depois é muito pior. Esse aqui é o começo daquilo que está por vir. Então, esse cavaleiro, ele é o vermelho, ele é o da guerra. Ele é que vai trazer essa destruição. Vai ser algo assim que nós, a igreja, eu creio que nós não vamos estar aqui nesse tempo. Aí ele vai sair o terceiro selo. Ele vem no Apocalipse, né, no 6, no 5 e 6, fala assim, ó. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, nós vemos aqui o preto, que é a fome. Quem aqui já não ouviu falar de fome? Gente, a África, gente, é um país que a gente só vê falar, a África tem um lugar lá que é só fome. Tem muitos países no mundo que é fome, mas ela não é uma fome global. Ela é uma fome de alguns lugares. Né? Aqui no Japão, a gente já teve em guerra? Teve, aconteceu. Brasil, eu nunca vi fome no Brasil, embora tenha as pessoas passando fome, mas não é uma fome que pegou todo o Brasil. Esse aqui, que fala desse cavalo preto, que é a fome, ele é global. Então, o que é que ele fala? Essa balança, para que essa balança? Essa balança, o sentido dela é pesar a comida. O que é que ela sugere aqui? Escassez e sofrimento. Porque imagina você comprar comida pesada, irmãos. É uma crise econômica muito grande. E ele fala, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o valor da diária de um trabalhador na parábola dos trabalhadores, na vinha. Né? Em Mateus 20 vai falar sobre isso. Aqui, então, o homem teria que trabalhar o dia todo para comer somente uma pessoa. Aí ele não tinha como sustentar a família dele, e ele também não tinha como pagar suas dívidas, porque ele vai trabalhar o dia inteiro para ele comprar um pouquinho de comida para ele. Aí nós vemos aqui uma situação catastrófica. Eu falo assim, quando o Japão teve aquele terremoto de 11, né, de março lá, vocês lembram que os mercados, assim, tipo, sumiu a comida, de repente? Eu fiquei, assim, apavorada. Eu tinha acabado de chegar aqui no Japão, nunca vi terremoto, já fiquei apavorada, querendo sumir daqui embora. Eu falei, gente, o que é isso? Fui no mercado, cheguei lá, tomei um susto, tudo vazio. Falei, ué, mas o que está acontecendo? Eu não sabia disso. Tudo vazio, vazio, vazio. Eu falei, gente, não tinha nem água, não tinha nada. Eu falei, aconteceu alguma coisa, está tudo vazio. Não, é porque o povo comprou tudo a comida. Eu falei, tá, e nós vamos ficar sem? E saí desesperada atrás de comida, gente. Entrava no mercado, era, gente,
meu Deus, cadê? Não tem água. E, gente, a gente rodou. Eu lembro que eu e o William da Chádia, a Chádia estava em casa com as crianças, a gente ficou a madrugada inteira rodando lugares para poder pegar comida, porque não tinha. Isso, gente, foi um terremoto. Aqui nós estamos falando do final do tempo, aonde vai trabalhar-se o dia inteiro para comprar um pouquinho de comida. É por medida, vai ser pesada. Esses grãos básicos usados na alimentação diária vão ser vendidos por preço altíssimo. Então a Bíblia fala, nação, né? Mateus vai falar, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então haverá fome e terremotos em vários lugares. Jesus já falou que haveria fome. E quando abre o selo do pergaminho, do livro selado, ele está falando que esse selo do cavalo preto, ele sai para trazer fome. Por quê? Porque o vermelho já veio com a guerra. Depois que acontece guerra, o que vem depois de uma guerra? Escassez. Teve guerra, não tem comida. Teve guerra, tem fome. Então, imagina um mundo em guerra. Não tem comida mais para ninguém. Tempo de escassez. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos transmitir essa mensagem ao mundo. Porque as pessoas hoje em dia, elas querem aquela mensagem que faz bem para o meu ego, aquela mensagem gostosa, está tudo legal, eu vou ficar rico, vou ganhar carro, eu vou ficar milionário. Amém, se Deus te der, glória a Deus. Mas nós temos que passar essa mensagem para que haja arrependimento nos corações, para que haja cura, para que haja libertação, para que as pessoas entendam que o tempo que está ali para frente é um tempo difícil. E agora no capítulo, no 6:8 fala assim, ó. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário de 3 quilos de cevada e 1 denário não... esse aqui nós lemos, é o 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dados poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E aqui temos 4 selos abertos. E esses 4 selos abertos é uma mensagem que ela é para nós, ela é para que nós possamos ficar atentos, ela é uma mensagem para que nós possamos não só guardar no nosso coração, mas nós estarmos preparados para anunciar. Porque esse cavaleiro agora que sai é o cavalo da morte. Esse amarelo é um amarelo que, o sentido desse amarelo, ele é meio esverdeado, é um amarelo meio que estranho, não é bem amarelo, mas é o cavaleiro. Imagina, irmãos, a morte. Agora vai ser liberado morte, porque depois que aconteceu guerra e fome, o que sobra? A morte. Não tem mais o que fazer. Agora é morte. Porque você enfrentou guerra, já morreu um monte de gente. Aí, de repente, vem agora a fome. E agora vem a morte. Então, essa morte, ela é acompanhada do inferno. Ela é acompanhada do inferno que seguia de perto. E foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar a espada pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Irmãos, depois de tudo isso, vai sobrar, imagina, praga, imagina quanta praga, quanta doença, quantas coisas que já estão acontecendo nessa cadeia de acontecimentos. Então, esse inferno e morte, eles recebem autoridade sobre 25% da terra. Irmãos, imagina, 25%, já não está sobrando quase nada, e eles vêm para acabar com 25%. E se Deus falou que é 25%, vai ser 25%, não tem jeito, vai matar. E é interessante, porque ele fala a morte,
E o inferno recebe autoridade, não é só a morte, mas o inferno também recebe essa autoridade. Porque conforme a morte vem levando, matando, o inferno vem recolhendo. Porque grande parte desse acontecimento ele vem para os ímpios, aqueles que não receberam a palavra. E eles não vão receber a palavra. Porque quando eu for falar dos outros selos que vão ser abertos, você vai ver que quanto mais as coisas forem acontecendo, mais o coração do povo vai ficando duro. Mais eles não vão querer Deus. Mais eles vão olhar para o céu e vão falar coisas horrendas sobre Deus. Porque o coração do homem ímpio é um coração difícil. Ele está sofrendo as calamidades. É guerra. Ele está passando pela fome. Ele está passando pela morte. A grande parte da terra já não existe. Mas ele continua sem se arrepender. Então, nós vemos a dificuldade que é quando nós pregamos o evangelho e uma pessoa não recebe. Quando nós anunciamos as boas novas, as pessoas não querem saber de boas novas. Por quê? Porque o coração é duro. Independente desses acontecimentos, as pessoas vão continuar com os seus corações duros. Então, aqui, essa parte da terra vai ser dizimada, porque fome, praga, guerra e pestes. Irmãos, nós tivemos o Covid. O Covid foi praticamente mundial. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Gente, esse Covid durou aí, o primeiro ano foi terrível, o segundo ano até sair vacina, enfim, morre gente, acho que até hoje. Vocês lembram que teve aqui, acho que na Itália, foi tanta morte que o povo não estava vencendo, não tinha mais onde enterrar o povo, não tinha. Da onde que se arruma caixão para milhões de pessoas ao mesmo tempo? Não tem fabricante no mundo que faz caixão para tanta gente. E aí o povo fica tudo, né, é jogado nas valas, eles não sabem o que faz com o corpo do povo. E aqui está falando que 25% da terra vai ser executado, vai ser dizimada. Aonde que vai enfiar esse povo todo? Então, esse povo vai ficar morto, vai por tudo quanto é lugar. Aí, claro, gente, que vai ter peste. Porque esses corpos que estão mortos, gente, em qualquer lugar, aquilo vai aglomerando, vai vindo bactéria, vai vindo todas essas coisas, e vai tendo mais doenças. Então, as pestes, as doenças, vai tomar conta da raça humana. E esse cavaleiro, ele está aí para isso. E o inferno vai recolher, o Hades vai recolher os que morrem sem Cristo. Vai ao monte. Ele vem atrás, ele anda junto, a morte e o Hades andam junto, eles andam junto. Eles estão aqui no mesmo patamar, um mata e o outro leva para o inferno. Então, nós que somos da igreja do Senhor, irmãos, vamos anunciar a palavra da salvação? Vamos, para ser salvo. Mas nós temos que anunciar também o tempo do fim. Porque nós temos que saber, a igreja ela precisa conhecer. E nós vamos no próximo tema nós vamos dar continuidade. Nós vamos parar no quarto selo, que foi o cavalo amarelo, que é a da morte, e depois nós vamos continuar o quinto, o sexto e o sétimo. E nós vamos aprender que as coisas que estão para acontecer são coisas severas, são graves, e que nós, como igreja, temos que estar preparado para anunciar, preparado para subir ao toque da trombeta, fazer aquilo que o Senhor nos manda e obedecer o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. E o William tocou aquele hino no começo, nós vamos cantar ele agora, que o Celso até trouxe aquele louvor com o William aqui. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? Hoje nós cantamos aqui, você pode ver, não foi uma coisa combinada, porque o William já tinha escolhido os louvores, e quando o Celso abriu o culto,
que ele e o William começou a cantar o louvor, eu falei, gente do céu, os louvores, né? Tá tudo aqui dando honras e glória ao Senhor, tudo dando honras àquele que é digno de abrir o livro, honras a Jesus. Então nós vamos louvar esse hino, vamos agradecer ao Senhor. Depois nós vamos dar continuidade a essa série e que o Senhor fortalece a todos os irmãos. Essa palavra, irmãos, não é uma palavra para nós temer. Tem gente que fala, eu tenho medo de ler Apocalipse, tenho medo. Não tem medo não, irmãos, foi revelado para a igreja, foi revelado para nós. É para nós estar aqui orando e acreditando que Ele venceu. Ele venceu e nós em Cristo somos mais que vencedores, amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo continue abençoando a todos nós, que nesse dia o Senhor venha renovar a cada um de nós, acender a chama, como nós hoje cantamos, acenda a chama, o Pai, que uma vez brilhou. Né? Volta ao primeiro amor, pede para Ele acender, porque tem gente que vai na caminhada com Cristo, irmãos, ela é uma caminhada que você pode ver quantas pessoas que desistem. Quantas pessoas que passaram por nós e desistiram da caminhada. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje conosco, louvando e adorando ao Senhor e não estão? Por quê? Porque essa chama se apagou. Essa chama não se acendeu mais. Essa chama precisa ser acesa. E que o Senhor venha acender a chama nos nossos corações nessa tarde. Vamos louvar o Senhor com esse louvor. Amém. Ô Espírito Santo, continue falando conosco, Senhor. Tu és Senhor, Tu és o único que foi digno de desatar os selos, Senhor. Porque Tu és fiel, Tu cumpriu a sua missão. Nós Te louvamos e Te agradecemos. O Senhor é o Rei dos Reis, Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ô Espírito Santo, vem tocar, Senhor, vem tocar, Jesus. Ô santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, e eu abro meu coração para que entre o Rei, Espírito Santo, Jesus, Rei Espírito da do Glória, Senhor, toca a vida, Jesus. e eu abro meu coração, Toca corações, e eu Senhor. abro meu coração, Abrimos o nosso coração. para que entre o Rei, Oh, aleluia, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória seja o Senhor, digno de desatar o livro, meu Deus. Oh,
Espírito Santo, fala conosco. Oh, Senhor, atua aqui no nosso espírito, Jesus. Tu és fiel, aleluia. Oh, aleluia. Quem é Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei.